E seja muito bem-vinda ou bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a doutora Ingrid Medeiros e no vídeo de hoje eu vou te ajudar a entender e a superar um dos maiores desafios de quem está na jornada de emagrecimento, o temido efeito platô. Se você já passou por uma situação em que, por mais que você se esforçasse, o ponteiro da balança simplesmente não se movia, então você precisa assistir esse vídeo até o final. Eu vou te dar dicas valiosas e baseadas em evidências científicas para superar esse desafio. Vou te explicar o que é o efeito platô, por que ele acontece e, é claro, como sair dele. Se você gostou da ideia desse vídeo, já aperta no botão e deixa o seu like. Isso me ajuda a trazer mais vídeos como esse para você. Então, vamos para o vídeo! Em primeiro lugar, é fundamental entender que o efeito platô é uma resposta natural do nosso corpo. Não é um sinal de falha no seu tratamento ou falta de esforço de forma alguma. Na verdade, é uma fase esperada em todo o processo de emagrecimento. Todo o processo de emagrecimento é dividido em 3 fases. A fase 1, que é a fase ativa de perda de peso, aquela fase onde você fica mais motivada, porque é quando você vê resultado, e eu costumo dizer que resultado gera resultado, justamente porque ao ver sua evolução ali, você se motiva e se engaja ainda mais no seu processo. Mas logo depois vem a segunda fase, que é a fase do efeito platô, e em seguida a fase de manutenção ou reganho de peso. Mas o fato de você entrar na fase 2, que é a fase de platô, não significa que você não vai chegar na sua meta. Você pode sim, na fase 2, voltar a perder peso, voltar para a fase ativa de perda de peso, até chegar na sua meta. E então programar a sua manutenção do peso assim que você chegar no seu resultado. Um dos motivos da fase 2 acontecer é porque quando nós começamos a perder gordura, o nosso corpo entra num estado de alerta e, para se defender, aumenta os hormônios da fome e realiza adaptações metabólicas para diminuir o gasto de energia do nosso organismo. Sim, é como se fosse uma segurança para o nosso corpo ter aqueles estoques de gordura ali. Então, se não estivermos com acompanhamento médico e nutricional adequado para corrigir essas adaptações metabólicas, com um plano alimentar estruturado e atividade física alinhada, o organismo vai desacelerar o emagrecimento e depois tenderá a recuperar a gordura que havia perdido. Mas nesse vídeo você vai saber quais são os 4 pontos chaves que eu avalio na consulta quando o paciente chega nessa fase 2, que é a fase de platô. O primeiro deles é identificar quais são os possíveis vilões do emagrecimento. Vilões porque existem sim alguns pontos que a gente precisa cuidar para que não atrapalhe o seu processo de emagrecimento. Você está beliscando entre as refeições? Existem calorias que não estão sendo contabilizadas no dia a dia? Você tem exagero demais no final de semana? E o consumo de álcool, como está? Esses podem ser alguns dos fatores que estão impedindo você de progredir no emagrecimento. O beliscar, mesmo que sejam alimentos saudáveis, pode sim interferir no seu resultado final. E principalmente se forem alimentos que são saudáveis, mas que também são calóricos, como as castanhas, por exemplo. Eu expliquei sobre isso nesse vídeo aqui, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para você assistir. Quais são os alimentos que são saudáveis, mas que também são calóricos. E uma das questões mais comuns que encontro no consultório é justamente essas saídas, mesmo que pequenas, da dieta, que acaba atrapalhando um pouquinho o seu déficit calórico. Aí nós precisamos muitas vezes tratar o comer emocional. Em algumas situações, pode sim ser necessário também o uso de medicamentos, alguns fitoterápicos ou também alguns suplementos, dependendo do seu caso. O segundo ponto para você sair do platô é priorizar os exercícios físicos. Sim, se você já pratica exercício físico, considere aumentar a intensidade, a frequência ou a duração desses exercícios. Os estudos mostram que otimizar o seu exercício está relacionado a melhores resultados para você sair do efeito platô e para a manutenção do peso também na fase 3. Isso porque o exercício pode ajudar a superar a adaptação metabólica que ocorre durante o efeito platô. E aproveitando esse ponto aqui para te falar que o melhor exercício, em primeiro lugar, para um melhor resultado de emagrecimento é a musculação.
Algumas pessoas ainda pensam que é o exercício aeróbico, mas não. O primeiro lugar que a gente vê melhor resultado é justamente com a musculação. Se possível, você associar a musculação com o exercício aeróbico, melhor ainda. Mas se tiver que escolher entre um deles, prefira sempre a musculação. Isso vai otimizar os seus resultados, além de aumentar o seu gasto de energia em repouso. Terceiro ponto, consuma mais proteínas. Inclua na sua dieta alimentos ricos em proteínas. A proteína não só ajuda na saciedade, mas também aumenta o gasto energético do corpo. O consumo de proteína ajuda a aumentar o gasto de energia, porque nós gastamos mais energia para digerir e absorver as proteínas quando comparado com carboidratos ou gorduras, por exemplo. E te ajuda a dar mais saciedade, diminuindo a chance de você sentir fome entre as refeições ou também de exagerar nas refeições principais. Estar em acompanhamento nutricional nessa fase é sim excelente, porque o seu nutricionista vai fazer os ajustes das quantidades para você. Exemplos de boas fontes de proteína para você incluir aí na sua alimentação: peixe, frango, ovos, laticínios como queijo ou iogurte cottage, que é excelente, leguminosas como as lentilhas e grão de bico, carne vermelha magra também, essas são ótimas opções. E o quarto ponto, ajuste do seu tratamento. Talvez esse seja o momento de otimizar a dose da medicação que você está tomando, realizar uma melhor associação de medicamentos, incluir ou substituir um medicamento. Em alguns casos, também associar fitoterápicos com melhor eficácia para aumentar a termogênese, ou seja, o seu gasto de energia no corpo. Além do ajuste no seu plano alimentar, o exercício físico e tudo em conjunto para permitir que você saia do efeito platô e volte a perder peso até alcançar a sua meta. Lembre-se sempre, a perda de peso tende a desacelerar com o tempo, isso é normal. O importante é você manter o foco e não desistir. Não crie expectativa de manter o mesmo ritmo de perda desde o início. É totalmente normal que essa perda seja mais lenta com o passar do tempo. Ter essa consciência é fundamental para que você não desista do processo. Cada organismo é único. O que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra. É essencial ouvir o seu corpo e fazer ajustes conforme necessário. Por isso, consulte sempre um médico especializado ou um nutricionista. Se você já passou pelo efeito platô, compartilhe sua experiência aqui nos comentários. Nós vamos trocar dicas e ajudar uns aos outros. E se você gostou desse vídeo, por favor, aperta no botão e deixa o seu like. Se inscreve no canal para mais conteúdos como este. E se você tem alguma dúvida ou sugestão de algum tema para os próximos vídeos, deixa aqui nos comentários, porque vai ser um prazer te responder. Estou aqui para te ajudar. Um grande beijo e até o próximo vídeo.